Pode ser a todos. Passando aqui só para lembrar você, para você não se esquecer de se inscrever no meu canal, canal Yuri Gregory, deixando lá o seu comentário, sugestões, compartilhando com amigos e familiares. Amém? Não se esquece não, se inscreve lá e comenta também que ajuda muito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá, mais um capítulo aqui da Declaração de Fé das Assembleias de Deus sobre o pecado e suas consequências. Amém? Ponto 1. Nomes dos pecados. A Bíblia usa diversos termos para se referir ao pecado, refletindo sua gravidade e variedade de manifestações. Pecado, armatia, erro, errar o alvo. Romanos 13:3. Transgressão, ultrapassar o limite estabelecido por Deus. 1 João 13:4. Iniquidade, perversão do caráter moral. Isaías 59:2. Mal, o oposto da bondade de Deus. Romanos 12:9. Culpa, responsabilidade moral diante de Deus. Salmos 32:5. Rebelião, oposição consciente à vontade divina. Isaías 1:2. Segundo, origem do pecado. O pecado não foi criado por Deus, mas surgiu da livre vontade de criaturas morais que escolheram rebelar-se contra ele, ou seja, contra Deus. Satanás foi o primeiro a pecar. João 8:44. O pecado entrou no mundo humano por meio de Adão, não por criação divina. Romanos 5:12. Terceiro, a queda no Éden é o pecado original. Em Gênesis 3, Adão e Eva pecam ao desobedecerem a Deus. Isso trouxe o pecado original à condição herdada por toda a humanidade. A separação entre Deus e o homem. A maldição sobre a criação e o trabalho humano. A morte física e espiritual. Romanos 5:19 ensina que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quarto, consequência da queda. A queda de Adão trouxe consequências universais e graves. Corrupção da natureza humana, Efésios 2:3. Morte espiritual, Romanos 6:23. Sofrimento, dor e desobediência no mundo criado. Gênesis 3:16-19. Submissão à escravidão do pecado, João 8:34. Necessidade de redenção por meio de Cristo, Romanos 13:24. Quinto, a corrupção do gênero humano. Após a queda, todos os seres humanos nascem com a natureza inclinada ao pecado. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 13:23. Essa corrupção não significa que um homem está totalmente incapacitado de responder a Deus, como ensina o calvinismo, mas que nenhum ser humano pode ser salvo por seus próprios méritos. Sexto, a situação dos recém-nascidos e crianças. O ensino calvinista e gnóstico ensina que os bebês já nascem culpados e condenados algo que é incorreto, refutando o erro calvinista e gnóstico. A Bíblia ensina que as crianças são herdeiras do reino, Marcos 10:14. A culpa do pecado só se torna imputável a partir do momento em que há consciência moral, Deuteronômio 1:39, Isaías 7:15-16. Romanos 5:12 diz que a morte passou a todos porque todos pecaram, não simplesmente porque nasceram, refutando o erro gnóstico. Os gnósticos ensinavam que o corpo e o nascimento já eram maus em si, mas a Bíblia mostra que um ser humano, mesmo após a queda, é alvo do amor de Deus e que a encarnação do Cristo confirma a dignidade do corpo humano. Logo, os recém-nascidos e crianças pequenas não são condenadas ao inferno, pois não possuem consciência moral. Cristo veio salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. A morte de Cristo alcança os inconscientes que ainda não têm pecado consciente. Sétimo, a relação entre o pecado de Adão e a pecaminosidade humana. Adão agiu como um representante da raça humana. Por meio dele, o pecado passou a todos os homens, mas também Cristo é o segundo Adão e por ele veio a justificação. 1 Coríntios 15:22-45. Ou seja, nascemos com a natureza pecaminosa, mas somos responsáveis pelo nosso próprio pecado consciente. Oitavo, a morte como consequência do pecado. A morte é o salário do pecado. Romanos 6:23. Morte física, resultado da queda. Morte espiritual, separação de Deus. Morte eterna, condenação definitiva dos que rejeitam Cristo. Apocalipse 20:14. Nono, pecadinho e pecadão, existem diferença? No Antigo Testamento, algumas leis tratavam pecados com penalidades distintas. Levítico 4:6. Mas todo pecado era considerado ofensa contra Deus. Salmo 51:4. No Novo Testamento, Tiago 2:10 mostra que quem tropeça em um ponto da lei se torna pecado de todos. Jesus ensinou que pecados podem ter graus de gravidade. João 19:11. Mas todos precisam de perdão. Não há pecadinho não ofensivos. Todo pecado separa o homem de Deus. Décimo, pecado para a morte e pecado imperdoável. Pecado para a morte. 1 João 5,16 fala de um pecado para a morte, indicando um estado de rebelião consciente, obstinada e final, onde não há mais arrependimento. Pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo, consiste em atribuir deliberadamente ao diabo uma obra evidente do Espírito Santo. Mateus 13:31-32.
Não é um erro momentâneo, mas uma rejeição consciente, teimosa e definitiva da obra de Deus. Conclusão: o pecado é uma realidade trágica que afeta todo o ser humano, mas a Bíblia mostra que Deus não criou o pecado em si seres com livre arbítrio. O pecado original nos tornou inclinados ao mal, mas somos responsáveis por nossos atos conscientes. Crianças e recém-nascidos estão sob a graça divina até atingirem a maturidade moral. Não há pecado pequeno, todo pecado exige um arrependimento e a graça de Cristo. A única saída é Jesus Cristo, o segundo Adão que venceu o pecado e a morte na cruz. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.